Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 24 de setembro, e a palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do 43b até o 45. Um breve evangelho. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez vendo esse evangelho, nós poderíamos pensar, mas Tiago, é um evangelho pequeno e para onde iremos caminhar com esse evangelho? Enfim, Jesus aqui ele anuncia a sua paixão aos discípulos. Porém, os discípulos não estavam há tanto tempo assim com o Senhor. Eles não estavam tão preparados, calejados, vividos. Então eles realmente não compreendiam o que viria a acontecer com o Senhor. Mas nós temos que então entrar nessa palavra e imaginarmos que nós estamos caminhando com o Senhor. Que você, que nós somos os discípulos. E daí nós vamos imaginar que existem etapas da nossa conversão que precisamos chegar, que precisamos ultrapassar. Certamente, se você é uma pessoa que está caminhando aí na igreja, uma pessoa que fala assim, nossa, a minha conversão aconteceu de tal modo, né? Apesar da nossa conversão ser algo que é todo dia, constante, não é apenas um momento e daí daquele momento você já se converteu e finalizou, não. Conversão é um processo que vai mudando a nossa vida. E nesse processo nós temos muitas coisas que precisamos ir aprendendo e, vamos dizer assim, evoluindo na nossa parte de conversão. Certamente, na primeira vez que nós escutamos a palavra de Deus e falamos, nossa, isso é muito bonito, é muito belo, olha os milagres que Jesus fazia, nós temos uma visão de mundo. E depois, conforme vamos caminhando com o Senhor, essa visão começa a mudar e nós vamos se moldando ou nos amoldando conforme é o ensinamento de Cristo. Eu lembro quando eu era muito jovem e muito novinho, eu lembro que na escola eu falava assim, olha, eu vou ser um pai liberal. Eu vou deixar, se eu tiver filha, eu vou deixar dormir com o namorado em casa, porque eu sou pra frente. Mas eu não era convertido. Minha mãe e meu pai já iam na igreja, mas eu não estava nem aí com nada. Lá com os meus 14, 15 anos. Eu tinha essa visão. Vocês podem até não acreditar, mas eu tinha. Mas daí eu fui me encontrando com Jesus e o meu coração foi mudando. Eu não compreendia, assim como os discípulos não compreendiam essa informação que Jesus passou, eu também não compreendia. E as coisas foram mudando, até que num momento, quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, como a minha vida se transformou.
Onde já se viu eu falar as coisas que eu dizia antes? Onde já se viu eu ter a cabeça que eu tinha antes? E agora eu posso dizer assim que depois desse processo, que é um processo constante de conversão nas nossas vidas, a minha vida ela foi se transformando. Ainda não estou aonde Deus quer que eu esteja. Sou muito falho, pecador, muitas vezes caio, mas eu estou tentando não cair. Estou lutando para não cair. Às vezes existe uma hipocrisia muito grande na cabeça das pessoas. Eu não vou à igreja porque lá está cheio de pecadores. Se eu não me engano, está cheio de hipócritas, né? Fulton Sheen, que é um grande, o venerável Fulton Sheen, dizia: então, comece com você, porque você também é um hipócrita e um pecador. E é uma situação, irmãos, que as pessoas às vezes não conseguem entender. A igreja é o local certo para aqueles que estão realmente doentes, precisando de Deus. E nós temos que entender isso. E não ter preconceito, discriminação de uma pessoa que está tentando transformar a sua vida. O processo da pessoa pode ser muito diferente do nosso e mais demorado que o nosso. Mas, em nenhum momento, meus irmãos, nós podemos querer adocicar a palavra para uma pessoa. Não. A verdade é verdade. Eu escutei muitas verdades na minha vida sendo pregadas e no primeiro momento até que não concordei, num outro momento fiquei bravo, fiquei irado porque a carapuça serviu na minha vida e depois eu fui entendendo que é um processo. A conversão é um processo de Deus na nossa vida, para Deus nos levar até onde Ele quer que nós estejamos para Ele. Para onde Deus quer que nos levar para que consigamos ser os instrumentos que Ele quer que sejamos. E é isso. Por isso os discípulos não compreendiam, não era o tempo ainda. E por isso nós, muitas vezes, não compreendemos algumas coisas de Deus, porque não é o tempo. Porém, sabe, muitas vezes a carapuça vai servir, muitas vezes nós vamos ficar bravos, porque nós vivemos uma vida que é longe do que Deus pede para nós, nós temos uma visão de mundo longe do que Deus quer para nós, mas nós temos que entender que nós precisamos ir nos convertendo e nos amoldando. Depois, os discípulos, no final de tudo, compreenderam, depois receberam o Espírito Santo em Pentecostes e ficaram corajosos, destemidos, para anunciar e pregar a palavra de Deus. Foram grandes homens e mulheres de Deus, santos. E nós? Nós também temos que passar por esse processo. Mas nós temos que abrir o nosso coração para que Deus faça o que Ele queira de nós, em nós. Nós temos que parar com o nosso achismo. O grande problema que eu vejo é que muitas pessoas, elas escutam a palavra, não concordam, mas elas não querem converter o seu coração à palavra. Elas querem que a palavra se converta à sua vida errada. Elas querem... Não é bem assim. Jesus falou do pecado ali, mas Deus é amor, né? Para justificar o seu erro, justificar o seu pecado, justificar a sua vida errada, justificar a sua mudança que não quer que aconteça. Enfim, é tudo isso. O que eu digo, principalmente nesse dia, é que nós precisamos abrir o nosso coração para o processo de conversão que Cristo quer fazer em nós. Essa é a maior verdade que o Evangelho nos traz. E daí nós vamos, depois, devagarinho, começar a compreender as coisas de Deus.
Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.